nesse tema das formas de pensamentos. Uma delas já respondeu, né, que ela é uma criação que tem, na definição, né, tem uma expressão de que é uma forma de pensamento independente, é uma forma independente da pessoa. E então, trazendo a diferença. Qual a diferença, então, entre o campo áurico, essa forma de pensamento independente e os chamados ovoides? Tá, vamos lá. Na teosofia surgiu uma nomenclatura, tipo assim, se falava dos elementais da natureza, Samuel, os espíritos da natureza. Então começou-se a chamar algumas formas mentais que ficavam gravitando, porque a pessoa pensava muito naquilo quase como algo independente dela ali em torno, de elemental artificial. Veja só, elemental, elemental, um elemento formadamente, artificial. Quando você fala elemental, seria natural na natureza, um espírito da natureza. Quando você falava elemental artificial, você se referia a uma forma mental mais ou menos cristalizada, que acompanhava a pessoa em volta, porque ela pensava muito naquilo e retroalimentava aquela forma mental. Então, isso é uma forma mental independente. Ovoide, essa nomenclatura surgiu no movimento espírita brasileiro, na série Nosso Lar, passada pelo André Luiz para o Chico Xavier. Num dos livros lá, não me lembro se é o Libertação ou outro, o André Luiz fala dos ovoides. Isso acabou com o tempo, muita gente confundindo o que o André Luiz falou. É o seguinte, Samuel, o corpo espiritual é dotado de alta plasticidade. Corpo espiritual que o André Luiz passou a chamar de psicossoma, aonde a pessoa pode achar essa informação. Os livros Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade, psicografado pelo Chico Xavier, junto com Valdo Vieira, que trabalhava com o Chico Xavier. A linguagem era perispírito, na área espírito. O André Luiz deu um upgrade na linguagem, chamou de psicossoma. Depois o Valdo adotaria o nome psicossoma na área da projeciologia, mas surgiu na área espírita e é o nome psique do grego alma, soma que é corpo, corpo da alma, corpo psíquico, como é chamado na Amorque, na Ordem Rosa Cruz, lá no 7º grau das monografias. Então, ali, o André Luiz fala que o corpo espiritual dotado de alta plasticidade, ele reflete a forma humanoide enquanto a pessoa está no ciclo reencarnatório. Ao passar para níveis avançados, tomaria formas mais energéticas, mas que alguns espíritos no astral inferior, que ele chamava de umbral, com a mente deformada em looping, com culpas e coisas pesadas, eles acabavam ficando sem uma identidade mental, tipo assim, eu sou o Wagner, você é o Samuel, eu penso, logo existo. Eles começaram a perder essa identidade em loop, a mente fragmentada pela doença mental dos caras de tanta maldade. Lentamente, como o corpo astral toma a forma do que você pensa, como a mente está fragmentada e não tem uma unidade, ela começa a tomar um formato ovalado e energético, que é o formato original do corpo astral, que não é humanoide coisa nenhuma, é humanoide durante o ciclo em que a gente está reencarnado num corpo humanoide. Um formato ovalado, né? E dentro, tomando um formato como se fosse um feto, sabe? Uma forma presa, encruada dentro de si mesmo, em looping, sabe? Como uma pessoa presa na própria mente e o corpo astral perdendo a forma humanoide, tornando-se um ovalado energético. Ele chamou isso de ovoide, que seria uma condição de degradação do espírito. Samuel, pega os livros de teosofia e de ocultismo, você vai ver que a aura é ovalada, tem um formato ovalado e não é um ovoide. E isso eu falo porque teve gente que confundiu o ovoide com o ovalado da aura, e não é a mesma coisa, tá? O ovoide é a degradação de um espírito numa condição encruada. Alguns autores começaram a exagerar, dizer que se o ovoide não melhorasse, ele seria autodestruído e deixaria de existir. Alguns autores chegaram... Isso é inadmissível, cara. Contra qualquer estudo sério de mortalidade da consciência. Passaram a falar isso. Eu vou te dizer o que eu acho. Como que você cura um espírito assim? Ele está perdendo a forma humanoide, ele está em looping. Reencarnando ele. Ao anexá-lo a um novo corpo, o padrão humanoide vai voltando na mente, porque ele está preso naquilo. Só que, inicialmente, a mente dele ainda no processo. Então, ele reencarna numa condição diferente da normal, podendo ser uma criança excepcional, diferente, e eu não estou aí falando de forma pejorativa, estou falando de uma situação onde ele vive em função de imagem do passado, alheio à realidade atual, numa condição que é a cura para ele. Quando ele desencarnar, a forma humanoide está de volta por compressão. Quer dizer, ele começa a reentrar novamente no ciclo. E não é que ele degradou, ele estacionou.
porque não há perda evolutiva, mas existe o estacionamento, e daí ele recomeça o ciclo. A natureza seria muito burra se não tivesse uma reserva para corrigir o espírito no final, ali na raspa do tacho. Não, esse cara vai recuperar. A infinita compaixão do Eterno não permitiria algo assim, cara. E Deus seria burro se não tivesse feito uma contramedida para prever isso. Então alguém não quer evoluir, quer ficar, tá, fica aí, deixa que eu te jogo na natureza, no bolo, daqui a pouco você vai. Então eu não acho que dissolve, eu acho que recupera em novas reencarnações, onde vai drenando até entrar na senda de novo. Pelo menos é o que eu acho, por tudo que eu já vi. Uhum. Um outro mito também, agora me veio, porque você explicando sobre essa questão dos ovoides, assim, nos livros também do Rubens Saraceni, que já esteve aqui no programa, também falou sobre os ovoides, mas tem um outro mito também que é bom trazer esclarecimento, o mito do cascão astral. Isso, eu tenho lá no meu canal o programa Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos. Acho que foi em 2016 ou 2017, fiz um programa chamado Veículos de Manifestação e o Mito do Cascão Astral, onde com imagens eu expliquei, isso tá no meu canal, pessoal, tá? Programa Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos. Se o Diego puder pegar ele e botar o link ali, porque muita gente já cai direto lá. Diego, Veículos de Manifestação e o Mito do Cascão Astral, no programa Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos. Que aí eu falo, é o seguinte, surgiu na teosofia algumas linhas do ocultismo de que um espírito, quando tivesse nos subplanos mais elevados do astral, quando ele se desprendesse para o plano mental, sobraria um cadáver astral, chamado de cascão astral, contendo reminiscências das memórias de quem passou, e que esse cascão astral degradaria, dissolveria, mas que um médium poderia puxá-lo numa sessão espírita e incorporar como se fosse falecido. Conversa fiada, foi feito para atacar a mediunidade lá no século XIX, tá claro isso, né? Por ideologia mesmo contrária. Tá? Médiuns estão lidando com espíritos, não estão lidando com cascão nenhum. Eu sou médium também. E você está vendo uma entidade. No meu caso, na sessão de desobsessão, acoplava o cara, horas mais tarde saia do corpo, estava de frente com ele, que não era cascão nenhum, era uma pessoa desencarnada, né? Mas na época ficou essa celeuma. E depois passaram a dizer que o tal do cascão astral poderia entrar no teu corpo enquanto você estivesse fora do corpo. Outro mito total. Samuel, eu tenho 61 anos. Quando eu tinha 15, 16, lá na década de 70, um monte de gente chegou e falou assim, você vai morrer disso aí, isso aí é perigoso. Samuel, eu tô com 61, não morri, esse pessoal todo já foi embora. E para você morrer, não precisa sair do corpo, basta estar dentro, que o que nasceu um dia morre. E o pessoal fala muito de ceifadores, né? O maior ceifador que tem é o nascimento. Nasceu, rodou, vai morrer um dia. Quer ceifar pela morte? Põe dentro do corpo, que uma hora... Então eu vi muito mito. Agora, é um tema bem complexo. Nesse link que já passou, já pessoal, colocou aqui. Olhem lá, link, 2 horas e pouco, onde eu estou explicando com dados, bem embasado, um monte de coisas e mitos que foram feitos em cima. Olha aí. Eu vou até colocar aqui na tela aqui a seleção do Diego. Aqui, ó, o Diego já colocou. Tá aqui o link registrado também até no vídeo, se você quiser digitar, digita, ou vai aqui no chat. Não, que tá entra, aqui, vocês... 2 horas de programa para explicar isso. Depois termina esse, ainda não terminou. Depois isso. Vamos abrir para a pergunta do pessoal? Vamos, deixa eu fazer só aqui mais uma relacionada às formas de pensamentos. Você falou sobre essa dedicação de emanação dos pensamentos, constantemente a pessoa meditar naquilo, pensar naquilo, vai se transformando. No caso do ovoide, de uma forma negativa, que vai se anulando. O que aconteceria, por exemplo, se uma pessoa durante uns 3 meses ou mais, todos os dias, mentalizasse, por exemplo, eu estava lembrando do quadro da Karen que pintou, a estrela prânica ou pulsando luz na testa? A estrela prânica é um símbolo da Kriya Yoga, que na verdade é uma estrela de 5 pontas, chamada aqui no ocultismo de pentagrama. Só que no contexto oriental, havia uma prática de visualizar uma estrela de 5 pontas, tipo um círculo amarelo como a lua cheia, no meio um círculo azul e dentro dele uma estrela prânica, e trazer aqui no chamado Kutasta, o ponto mais elevado dos nadis, que o Sivananda chamava de Trikuti, a região interciliar, logo abaixo do Ajna Chakra, o chakra frontal. Essa visualização da estrela prânica poderia se tornar um portal, levando a pessoa para a expansão da consciência. Samuel, quando você pensa em estrela, você lembra de céu ou de terra? Céu. Então, o objetivo do iniciado eram os valores celestes, tanto no Oriente quanto nas estruturas ocidentais. Então, o símbolo melhor é a estrela. E aí, na Índia, você fala prana,
o sopro vital, energia, aí você fala prânico ou prânica, uma estrela representando os altos valores iniciáticos, no caso ali da Kriya Yoga, e aqui no Ocidente o pentagrama, os valores herméticos. Só que aqui no Ocidente hoje, você entra na internet, vai ter milhares de jovens usando uma estrela de pentagrama sobre o Shio, New Age e tal, tem a menor ideia do que é uma estrela prânica, né? E o Yogananda cita a estrela prânica no Autobiografia de um Yogi, mas não explica muita coisa. O que eu fui aprender foi fora do corpo, com mentores que me explicaram o que era estrela prânica e como é que era feito. E essa técnica sequer é da Kriya Yoga, porque ela era ensinada pelo Krishna ao Arjuna. Séculos depois, essa técnica estava perdida quando o Babaji resgatou. Isso aí muita gente sabe. E outrora, não se falava essas coisas em aberto, Samuel. Quando se falava isso, tinha gente que atacava e tal. Hoje não. Hoje, embora possa ter alguém ainda preso no túnel do tempo e acha que essas coisas não podem falar. E no meu caso, também, bem jovem, eu recebia bilhetes no final de palestra no Rio. Você está falando demais, porque eu estava levando a saída do corpo em aberto. O Valdo Vieira, com quem eu trabalhei muitos anos na década de 80, sofreu ameaças também, né? E o Valdo Vieira trouxe uma abertura enorme no tema da projeção astral, naquela época, década de 80, onde ele abriu muita coisa, deu pontapé inicial, o trabalho dele especial, né, na parte da saída do corpo, porque depois o Valdo foi direcionando a pesquisa dele para outras coisas, tem gente que gosta e outros nem tanto, né? Para mim, eu sou apaixonado por saída do corpo, então para mim o trabalho dele, o Projeciologia, o Projeções da Consciência, são o ápice da encarnação dele. O pessoal gosta de Conscienciologia, acho que depois, eu não acho. Eu conheci o Valdo bem cedo, trabalhei 10 anos com ele. Então, o Valdo foi o cara que eu mais conheci que trabalhava com saída do corpo, o cara que mais pesquisava, aprendi bastante com o Valdo na questão técnica das projeções. Ele tinha o jeito dele particular, a opinião dele, eu tinha a minha, e eu continuo, e acho que cada um tem que ter sua opinião, não tem que ficar espelhado em ninguém. Né? O Valdo falava para mim, para de jogar futebol, eu continuava jogando, para de escutar música, eu continuava, barba ajuda a proteger, eu nunca usei barba e falo pra caramba, então não era igual, não é que ele estava errado, é que o padrão dele era bom para ele, mas o padrão de um pode não servir para o outro, e o outro pode fazer as mesmas coisas por outras vias, né? Então na época ele também recebia ameaça, me mostrava as cartas, depois eu passei a receber ameaça também. Então, por incrível que pareça, até chegar na parte de algumas coisas que eu fui falando com o tempo, e aqui já em São Paulo também, já na época do e-mail, esse tipo de coisa, e eu continuei fazendo o que eu estou fazendo até hoje, né? Porque chegou um cara por outro dia e falou assim para mim, eu jurei silêncio dentro da ordem espiritual que eu participo, eu não posso falar. Eu falei, mas eu jurei contar tudo, cara. Então respeita teu juramento, eu respeito o meu. Eu reencarnei para fazer isso que eu estou fazendo. Vai cuidar da sua vida. E qual então é a repercussão da pessoa que mentaliza, por exemplo, a estrela prânica? A dissolução de formas mentais estranhas e uma espécie de capacitação dos chakras por pulsação de energia que amplia muito a jornada da pessoa. Excelente, você acabou de assistir a mais um corte da TV Consciência Próspera. Espero que tenha gostado. Caso tenha interesse em assistir o episódio completo, clique no link na descrição deste vídeo. E se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade e autoconhecimento, se inscreva aqui no canal. Gratidão e que as melhores energias cheguem até você.